que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. E morri há 440 anos, mas continuo vivo na história, nos livros, na memória de muita gente. Almada Negreiros escreveu um longo poema a meu respeito. Vou lê-lo. Era uma vez um português de Portugal. O nome Luís há de bastar. O mundo inteiro ouviu falar. Está lá a guerra e Portugal chama Luís para embarcar. Na guerra andou a guerrear e perde um olho por Portugal. Livre da morte, pôs-se a contar o que sabia de Portugal. Dias e dias, grande pensar, juntou Luís a recordar. Ficou um livro, ao terminar, muito importante para estudar. Ia num barco, ia no mar, e a tormenta vá destalar. Mais do que a vida há de guardar, o barco a pique, Luís a nadar. Fora da água, um braço no ar, na mão o livro há de salvar. Nada que nada, sempre a nadar, livro perdido no alto mar. Mar ignorante que queres roubar, a minha vida ou este cantar? A vida é minha, te posso dar, mas este livro há de ficar. Estas palavras hão de durar, por minha vida quero jurar. Tira-me as forças, podes matar, a minha alma sabe voar. Sou português de Portugal, depois de morto não vou mudar. Sou português de Portugal, acaba a vida e sigo igual. Meu corpo é terra de Portugal e morto é ilha no alto mar. Há portugueses a navegar por sobre as ondas me hão de achar. A vida morta aqui a boiar, mas não o livro se há de molhar. Estas palavras vão alegrar a muita gente de bom pensar. À nossa terra irão parar. Lá toda a gente há de gostar. Só uma coisa vão olvidar: o seu autor aqui a nadar. É fado nosso, é nacional, não há portugueses, há Portugal. Saudades tenho 1100 par, saudade é vida sem celebrar. A minha vida vai acabar, mas estes versos hão de gravar. O livro é este o cantar. Assim se pensa em Portugal. Depois de pronto, faltou-me dar a minha vida para o salvar. Como disse, bastava este poema para me definir. Mas hoje eu vou definir-me, eu vou reescrever-me, vou falar de mim. Chamo-me, como disse, Luís Vaz de Camões e nasci em Lisboa. Dizem Alenquer, talvez, Santarém ou Coimbra. Nasci em 1524. Pertencia a uma família de origem galega e veio para Portugal no tempo do rei Dom Fernando. O meu pai, Simão Vaz de Camões, minha mãe, Ana de Sá. Sobre a minha infância, há muita incógnita. Acho que fui para Coimbra, que era o grande centro cultural de Portugal, e fui orientado nos meus estudos pelo meu tio, D. Bento de Camões, prior do convento de Santa Cruz e chanceler da universidade, embora o meu nome não apareça nos registros escolares. O dia
em que eu nasci, moura e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo e se tornar eclipse nesse passo, o sol padeça, a luz lhe falte, o sol se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Este sou eu. Esta é a minha autobiografia. E vou falar-vos mais com a minha poesia do que com as datas. O que são as datas, afinal? O que é a história, afinal? São os textos, e são os textos que falam de mim. Vivi a plenitude do Renascimento, das artes, das letras e das ciências. Por isso, li quase todos os autores da cultura clássica. Fui um estudante indisciplinado, mas ávido de conhecimento. Por isso, li os cancioneiros, li a poesia trovadoresca e foi ela que me influenciou, a chamada medida velha. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Ou, por exemplo, outro poema. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar. Perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar uma alta torre, mas achou-se desazado, e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Mais uma redondilha. Se Helena apartar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. A verdura amena, gados que passeis, sabei que deveis aos olhos de Helena. Os ventos serena faz flores de abrolhos, o ar dos seus olhos. Faz serras floridas, faz claras as fontes. Se isto faz nos montes, que fará nas vidas? Trá-las suspendidas como ervas em molhos na luz dos seus olhos. Os corações prende com graça inumana, de cada pestana uma alma lhe pende. Amor se lhe rende e posto em giolhos, pasma nos seus olhos. Eu era, pois, mestre na arte de conquistar corações femininos através das minhas poesias. E o que é que eu cantava? Além da natureza, cantava o amor, temáticas como a mudança,
o desconcerto do mundo, o amor, fundamentalmente o amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder, é um estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Antes de concluir os estudos em Coimbra, fui entre 1542 e 1545 para Lisboa. Na corte de Dom João III, conquistei a fama de bom poeta, como já referi. Em 1549, fui para Ceuta, posto avançado entre os mouros. Numa das refregas em que tomei parte, perdi o olho direito. 1551, regresso a Portugal, retomando a minha vida de boémio. Não falei dela ainda, mas, na verdade, eu gostava da boémia. Gostava de amar, de me divertir e de fazer poesia. Em 1552, no dia do Corpo de Deus, envolvi-me numa rixa com o moço da Casa Real, Gonçalo Borges, e ele ficou gravemente ferido. Fui preso e detido durante 9 meses no cárcere da cidade, até que Gonçalo Borges, já recuperado, me perdoou. Em 1553, o rei concedeu-me então uma carta de perdão. Embarquei para a Índia, na armada de Fernão Álvares Cabral, filho de Pedro Álvares Cabral. Cheguei em setembro e logo tomei parte na expedição organizada pelo vice-rei Dom Afonso de Noronha. Entre fevereiro e novembro de 1554, embarco na armada que, sob o comando de Dom Fernando de Menezes, patrulhou o Mar Vermelho. Algum tempo depois, o governador Francisco Barreto nomeou-me provedor-mor dos defuntos nas partes da China. Enquanto permanecia em Macau, dirigia-me para a gruta à beira-mar, onde escrevi os Lusíadas. Embora a verdadeira gruta seja demasiado pequena e batida pelo mar para poder dar guarida durante muito tempo a alguém, mas ela continua a ser um dos pontos turísticos de Macau. Em finais de 1558, um ano após a chegada a Macau, fui destituído do cargo e enviado para Goa, onde deveria ser julgado. E é aqui que a lenda do naufrágio na foz do rio Mekong se estende pela história. É aqui que eu naufrago na foz do rio e salvo a nado o meu manuscrito, os Lusíadas. Mas a minha Dinamene morreu afogada. Em sua homenagem, compus o soneto Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste. Em 1560 chego a Goa e consigo livrar-me do julgamento, mas fui preso por dívidas. Valeram-me, no entanto, as excelentes relações que tinha com o novo vice-rei, Dom Francisco Coutinho, conde do Redondo, que me manda libertar. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram, que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente
a grande dor das coisas que passaram, que já as frequências suas me ensinaram a desejos deixar de ser contente. E errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. 1567. Vou para Moçambique, onde a minha situação ainda piorou mais. 2 anos depois, Diogo do Couto vai encontrar-me tão pobre que vivia generosamente de amigos. Diz ele: em Moçambique achamos aquele príncipe dos poetas de seu tempo, meu matalote e amigo Luís de Camões, tão pobre que comia de amigos, e para se embarcar para o reino lhe ajuntamos toda a roupa que houve mister e não faltou quem lhe desse de comer. O meu amigo Diogo do Couto ajudou-me e graças a ele e a alguns amigos pagaram-me a viagem e regressei a Portugal. Regressei a Lisboa, onde chego na nau Santa Clara no dia 7 de abril de 1570. Entrego-me inteiramente à impressão da minha obra, dedicando a minha epopeia a D. Sebastião, que a recebe com agrado. Claro, a minha epopeia de imitação, a minha epopeia arma virumque cano. É assim que começa a grande Eneida de Virgílio. A minha começa quase da mesma forma. As armas e os barões assinalados nesta minha epopeia. A personagem é o povo português, são os Lusíadas. O frade dominicano Bartolomeu Ferreira, encarregado pelo Santo Ofício da censura eclesiástica, não levantou objeções à sua publicação, dizendo: como isto é poesia e fingimento, e o autor como poeta não pretende mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula na obra, e por isso me parece o livro digno de se imprimir, e o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas. Bom, a presença da mitologia era uma presença perturbadora, mas este bom homem considerou que era tudo imaginação, que era inspiração, por isso aceitou e fiquei grato. Um alvará régio de setembro de 1571 concedeu a licença de impressão e garantiu-me direitos de autor por 10 anos. A minha epopeia, Os Lusíadas, foi publicada em 1572 e o rei concedeu-lhe uma tensa anual de 15.000 réis, salientando como justificativo os serviços prestados por Camões, pelo poeta Camões, na Índia, por mim. A tensa era, muitas vezes, paga com atraso, facto que acrescia as minhas dificuldades de sobrevivência. E, como é evidente, não posso deixar de vos ler o início da minha epopeia. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia. Andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantando
e espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem, do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Foi assim. São estas as 3 primeiras estrofes da minha grande obra, constituída nada mais, nada menos por 1102 estrofes. Agora, deitem a conta. 1102 estrofes. E cada estrofe, 8 versos. 1102 oitavas. E todas estas oitavas têm rima cruzada e emparelhada. E têm 10 sílabas métricas. É a denominada medida nova. É a minha grande obra. E assim, no dia 10 de junho de 1580, em pura pobreza, segundo disse o meu historiador Diogo de Couto, parti, morri. Como nessa altura graçava a peste na cidade de Lisboa, o meu corpo foi apenas envolto numa mortalha e lançado na cripta da igreja de Santa Ana. Muito mais tarde, em 1880, os meus despojos mortais foram levados para o Mosteiro dos Jerónimos. E muito mais tarde ainda, o grande poeta Fernando Pessoa foi fazer-me companhia. E também Vasco da Gama. Além dos Lusíadas, sou autor de uma vasta obra literária, sonetos, canções, redondilhas. Não pude ler todos, não posso ler todos, mas eles estão nos livros e esperam por vós. Fui também autor de textos dramáticos, Alto de Filodemo, Alto de El Rei Seleuco e Alto dos Anfitriões, publicados póstumamente. Muita gente escreveu sobre mim. Muitos são aqueles que ainda hoje me admiram. No meu tempo, ninguém me conhecia. Ninguém sabia sequer da minha existência, mas deixei uma obra para a eternidade. Então, vou terminar com um poema que foi escrito por um grande homem, por um grande poeta, Jorge de Sena. Muitos há que escrevem sobre mim. Também Miguel Torga, também Sofia de Melo Breiner Anderson, David Mourão Ferreira. Vou ler apenas este. E é assim. Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Podereis roubar-me tudo. As ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível.
Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingir que não sabeis. Como tudo o que laboriosamente pilhais reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, haveríeis feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos, que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu. E para outros ladrões, iguais a vós de joelhos, porem flores no túmulo. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente